torcida vai reagir do que está acontecendo e também aquilo que saiu no GE, no Globoesporte.com, que disse que se não renovar o contrato, o Corinthians não vai deixar o menino jogar. E o espaço está para você falar o que você quiser. Se vocês conversaram, se não conversaram. Porque quando você falou comigo na Rádio Bandeirantes, você falou que estava bem encaminhado. O Roberto de Andrade falou que estava palavrado. O que mais é importante nesse momento é o Gabriel. E a bola que ele está jogando. Eu queria que você falasse para nós, e aí depois cada um fazer uma pergunta bem rápida para o Ivan. E o Baita Amigos está à disposição para que você fale o que você quiser, sem ninguém te interromper. Tá bom. Neto, primeiramente, queria te agradecer o espaço, a oportunidade, porque eu sempre soube me colocar no meu lugar de agente e nunca quis ser protagonista. Eu nunca quis ser protagonista em... Eu não sei se você está conseguindo... Tá me escutando, né? Tranquilo, pode falar que o mundo está te escutando e tudo que você falar amanhã vai repercutir em tudo aí. Tá, porque eu nunca quis... a minha época de protagonista, quando eu joguei, ela aconteceu e agora eu, como agente de jogadores, há 18 anos que eu estou, eu jamais quis ser protagonista, jamais quis aparecer e por isso que eu sou uma pessoa muito reservada em relação a dar entrevistas, mas infelizmente... Eu estou escutando e recebendo muita coisa que realmente são em verdade e eu preciso me posicionar para que a torcida corintiana, que é uma torcida muito grande, né? Se não for a maior torcida do Brasil, eu considero como uma das 3 maiores, precisa de uma satisfação para falar em relação ao meu cliente, o Gabriel Pereira, que está passando por esse momento que nós estamos conversando em relação a renovação de contrato, mas existem muitas inverdades. Então, eu gostaria de deixar claro para a torcida que eu não sou mercenário, eu não sou uma pessoa que só visa o dinheiro, muito pelo contrário, na minha carreira eu construí o meu patrimônio, a minha situação financeira, como tem alguns empresários aí que estão falando bobagem nas redes sociais, né? Então, assim, para começar, eu queria falar que o Gabriel Pereira é um menino que eu já estou há 4 anos com ele. É um menino que eu ajudei muito, conheço a família, tenho muitas vezes a função de pai. Eu sei que ele me respeita muito, como eu o respeito muito, como a Fátima, a mãe. Então as pessoas precisam entender que nós dessa parte daqui, tanto eu como o Fabiano e as pessoas que entraram comigo agora, tem que entender que nós fazemos parte de defender os direitos do Gabriel. E a gente eu sempre deixei muito claro que ninguém vai ser maior que o Corinthians. O Corinthians é muito grande. E a gente, por respeito, é evidente que o Gabriel despertou muito interesse, tanto em clubes do Brasil como do exterior, mas eu sempre fui parceiro do Corinthians e nunca abri negociação com ninguém. O Gabriel, a vontade dele sempre foi jogar no Corinthians. E nós estamos... tentando construir uma situação de renovação. Só que a primeira reunião aconteceu hoje. Ô Ivan, tem a reunião marcada amanhã ou não? Então, Neto, a reunião ela aconteceu hoje. Ah, tá. Ela aconteceu hoje, ou seja, depois de... As pessoas falaram que em fevereiro, que tem 1 ano que estão me procurando, que eu estou me esquivando, que eu estou saindo, que eu estou aquilo. Enfim, Neto, eu sou uma pessoa muito verdadeira, você me conhece há muitos anos. E você que sempre abriu um espaço para eu falar as situações. Eu sou um cara muito verdadeiro. E ninguém vai falar coisas, para colocar coisas na minha cabeça para que eu saia como vilão da história, porque eu não sou vilão, porque nem o protagonista eu sou. A reunião foi boa? Gabriel Pereira. A reunião foi boa? Então, depois de muito tempo, Neto, né? Depois de muito tempo, hoje aconteceu a primeira reunião, começamos a esboçar uma situação de negócio financeiro, que eu não vou entrar no mérito. Lógico. Foi a primeira reunião. Então, Ivan, então não é verdade que teve uma reunião e que você pediu 14 milhões e 300 mil. Isso é mentira, então? Isso é mentira. Nunca teve essa reunião. Foi a primeira reunião, então, não foi? Hoje foi a primeira reunião que nós tivemos. Eu sim fui algumas vezes no Corinthians, sim, lá no CT, conversei com o Alessandro, conversei com o Roberto de Andrade, sempre me respeitaram muito, tanto a mim como ao Fabiano, mas assim, nunca falamos de números, nunca. Hoje, né? Foi a primeira vez. Foi a primeira vez. Então, assim, a torcida do Corinthians, se ela está entraram nas minhas redes sociais, falaram um monte de besteira, coisas que eles não sabem o que está acontecendo. Eu estava calado,
porque eu respeito as pessoas, Lógico. o torcedor é fanático e ele quer que ainda mais o Gabriel que despontou e está demonstrando ter um futuro muito legal, mas ele está iniciando um processo de evolução e a gente entende isso. Agora, a torcida não pode crucificar o Gabriel e muito menos o Ivan Rocha. Se nós estamos... Eu assim, Neto, você sabe que eu joguei 12 anos na Espanha, conheço muita gente lá, muita gente me ligou em relação ao Gabriel Pereira e eu vou te falar, eu nunca abri negociação com ninguém, nunca. Eu sim trabalhei como tem que se trabalhar, mas eu sempre coloquei o Corinthians em primeiro lugar. Tem clubes no Brasil que têm interesse no Gabriel, sim, que estão atentos ao que está acontecendo, mas nós temos que ser justos com a situação. Justos. E o Gabriel Pereira é um atleta que me respeita, ele sabe que eu quero o melhor para ele como quero o melhor para todos. Agora, não venham falar em relação a uma situação de grana, que isso, que aquilo, que eu quero ser leviano, que eu quero ser mercenário. Não existe isso, né? Eu não gosto mas é legal você ter falado que nunca teve a reunião, que diga-se passagem, eu falei hoje dos donos da bola, e que nunca teve proposta de 14 milhões e nem de 300 mil. O Vitor quer fazer uma pergunta para você. Boa noite, Ivan. Pode fazer. Falando. Bom, primeiro que o Corinthians pensa no Corinthians, o jogador pensa no jogador, é um negócio. Não é favor nenhum jogar nem pagar. Então, não acho que é mercenário. Agora, tenho certeza que se o Gabriel Pereira jogar sem renovar segunda-feira, a torcida vai xingar, porque é assim que funciona a relação de torcedor com o clube. Ivan, minha pergunta para você, tenho certeza que você viu hoje as postagens do Will Dantas, o empresário que fez a negociação do Pedrinho, uma das maiores pessoas da história, que no meio dessa polêmica, desse vendaval, a torcida muito brava, mesmo que sem razão com o GP e com você, postou dizendo que caráter é para quem tem, gratidão é para quem tem, não é todo mundo que tem. O que você, com certeza você viu, o que você tem a dizer a respeito dessa postagem, que foi clara, não foi nenhuma indireta, foi uma direta, acho, para você. O que você tem a dizer? Então, Vitor, legal a pergunta, porque eu queria mencionar em relação a isso. Primeiro que, assim, eu não falo sobre outras pessoas, porque não me igualo a ela, é uma pessoa muito baixa, então eu não vou nem comentar em relação a essa pessoa. Enfim, só para a gente resumir esse comentário infeliz dessa pessoa que não sabe nem quem eu sou, acho que ele nunca deu um chute na bola para falar uma besteira dessa. Então, para começar. E segundo, ele não me conhece. Terceiro, eu conheço atletas que ele representou, inclusive represento um, que também não fala bem dele. Então, assim, acho que as pessoas têm que ter respeito pelas outras e não entrar em assuntos que não é chamado. Ele não é chamado para falar em relação ao Gabriel Pereira, porque ele não tem nada a ver com isso. Eu acho isso que foi uma idiotice, acho que ele foi muito infeliz, né, no comentário dele, mas assim, eu não quero dar protagonismo para uma pessoa que para mim é um nada. Então, assim, com todo respeito, eu não o conheço, não tenho o menor interesse de conhecer, respeito como empresário, parabéns pelas coisas que ele fez, mas assim, ele não me conhece. Eu acho que ele foi muito infeliz em falar que eu sou mercenário, que eu não tenho caráter. Quem é ele para falar que eu não tenho caráter? Quem é ele? Eu tenho 52 anos, de bola uns 45. E jogando, eu joguei 21 anos profissionalmente. Então, ele tem que ter respeito pelas pessoas. Eu não desrespeito ninguém. Então, acho que o mais importante é as pessoas respeitarem as outras. E se não tem nenhuma coisa positiva para falar, eu acho que o momento de ficar calado é muito importante. E não falar besteira. Então, eu fiquei muito incomodado, sim. Eu não vejo muito rede social, mas me mandaram esse vídeo, acho que foram 2 vídeos, muito infelizes. E assim, eu poderia ir lá na postagem e comentar alguma coisa, mas eu não vou dar protagonismo por uma coisa que é ridícula, entendeu? Ô, Ivan, o Fred quer fazer uma pergunta para você, depois eu vou fazer outra. Ivan, boa noite para você, um abraço. Ivan, enquanto não renovar o contrato, ou se não renovar o contrato, era melhor ele não jogar, o Gabriel Pereira? Ou ele vai jogar? Olha, eu acho assim, o que é mais legal é assim, o que eu posso falar para o torcedor corintiano, nós estamos fazendo de tudo para que ele jogue. Ele é um jogador que ele é corintiano, ele quer jogar no Corinthians, o Corinthians precisa entender que nós queremos que ele fique. Eu não abri negociação com ninguém. É lógico que tem situações que acontecem, o Corinthians precisa entender que precisa valorizar o menino. Eu acho que a gente teve um avanço muito grande hoje. Só que, claro... Quanto tempo foi a reunião? Demorou umas 4, 5 horas. Que legal. Né? Então, assim,
Claro que eu quero conversar amanhã, a gente tem uma possível reunião amanhã também no Corinthians, mas assim, eu acho que essa situação, ou renova ou não joga, eu acho que é injusto para o Gabriel e é injusto para o staff do Gabriel, porque a gente começou uma negociação hoje, Neto. Não adianta falar assim... Mas foi colocado, Ivan, foi colocado na reunião hoje que há a possibilidade dele não jogar sem não renovar? Ou não? Então, na verdade, foi colocado sim, mas a gente tentou, de uma maneira amistosa, fazer o torcedor entender, o presidente entender, o Roberto também estava na reunião e o Alessandro também, que nós queremos e temos todo o interesse que o jogador fique no Corinthians. Então, nada mais justo que ele jogue na segunda-feira, independente de renovar ou não, porque as coisas estão avançando. E é uma negociação que começou hoje, Neto. É um jogador que todo mundo projeta uma situação de futuro, então a gente precisa alinhar todas as arestas. Vocês vão conversar amanhã de novo, então? Eu acredito que sim, Neto. A gente deixou mais ou menos estabelecido isso, mas, claro, hoje ainda estou trabalhando e vou continuar trabalhando, mas o mais importante, eu não fiz uma ligação para ninguém. Todas as ligações para... Ivan, o que você quer deixar bem claro é que você não deu carta para ninguém para vender ele para o Benfica ou para o Barcelona. Você não fez isso. Você ficou quieto e aí você está conversando com o Corinthians pela primeira vez, é isso? Eu sou um cara muito verdadeiro, né? E a gente está trabalhando e realmente eu dei 2 autorizações, sim, para pessoas trabalharem, só que, claro, nunca desrespeitando o Corinthians e nunca querendo levar o jogador na mão grande, nunca. Eu quis sempre prospectar uma situação financeira de negócio no clube para que todo mundo ficasse feliz. E esse sempre foi o meu intuito. Eu não faço isso, não gosto de fazer isso e nunca fiz isso de levar o jogador na mão grande. Tá agora, certo. Quanto tempo que vocês conversaram de contrato assim, sem querer, de 3, 4 anos, é isso mais ou menos? A nossa ideia é um contrato de 3 anos e, claro, a gente tem que alinhar todas as arestas. Lógico. Tem multa rescisória, tem parceiros no negócio, tem muitas situações que a gente precisa conversar. Lógico. E o Corinthians precisa entender que não dá para ser 100% tudo bom para todo mundo. Alguém vai ter que ceder e eu já estou predisposto a isso, falei para o presidente hoje, e o presidente também precisa entender que tem clubes querendo que eu jogue tudo para o alto e leve o Corinthians e faça sacanagem com o Corinthians, porque eu não quero fazer isso, e não vou fazer isso. E clube brasileiro? Não sou essa pessoa. Clube brasileiro? E de clube de fora também. O Gabriel, ele teve uma projeção muito grande e o Corinthians precisa entender que precisa valorizar o atleta. É nesse sentido que a gente está conduzindo a negociação, entendeu, Neto? Mas a prioridade é do Corinthians, é isso que você quer dizer? Neto, sempre é do Corinthians. Eu não posso falar que eu sou corintiano, porque hoje em dia, como eu sou agente de jogadores, eu estou tipo o clube que meu atleta joga e eu quero que assim, o meu sonho é que a torcida grite o nome dele segunda-feira, o apoio, o Corinthians faça um bom jogo, ganhe o jogo bem e a gente continua. O Gabriel sabia da reunião hoje? Ele participou de alguma coisa que vocês conversaram entre os dirigentes? Não, o Gabriel, ele sabe. O Gabriel, todos os passos que eu dou, o Gabriel sabe. Tudo isso que eu estou falando para você, ele sabe exatamente tudo. Inclusive, eu comentei com ele que entraria ao vivo agora no Baita Amigos ao vivo com você. Por quê? Porque é injusto ficarem batendo no Gabriel que ele é mercenário, que é injusto que falem isso ou aquilo do Gabriel. As pessoas sabem o que ele viveu nos últimos 4 anos, as pessoas não sabem qual que foi o caminho que ele percorreu para chegar até agora. Ele é o jogador que menos ganha no Corinthians. E o Corinthians está fazendo um esforço para valorizá-lo. Isso é legal. Ivan, ele estava na lista de dispensa na divisão de base do Corinthians, sim ou não? Isso eu comentei na reunião. Gerou um desconforto, mas o Gabriel sim estava numa lista de dispensa, né? Porque, de repente, eles não esperavam uma projeção tão rápida do Gabriel. E eu falei isso para o presidente, eu não sou leviano nem mentiroso, falei para o presidente isso. Ele falou assim, não, Ivan, não aconteceu isso. Eu falei, presidente, aconteceu sim, mas o Gabriel teve também um trabalho, a gente teve um trabalho psicológico, porque não é fácil quando você não vai convocado. As pessoas não sabem que o Gabriel ficou 2, 3 meses treinando no 3º time. As pessoas não sabem que ele estava na lista de dispensa. Ele disse aqui a primeira vez que ele chegou que o Thiago Nunes nem sabia que ele existia. Ele falou aqui no Baita Amigos. Grande então, Thiago assim, Nunes. O legal é que ele teve evolução. Nós fizemos um trabalho importante, psicológico, que é muito importante ele entender que ele tinha o potencial mesmo não... teve muito tempo, né? Porque ele nem treinava.
Só que as pessoas agora só falam que o Gabriel é ingrato, que o Ivan é ingrato. Não. A verdade é assim. A torcida tem que entender que o menino... O menino não tem culpa de nada. Muito pelo contrário. O torcedor... há a possibilidade dele jogar... A Isa quer fazer uma pergunta? Vai lá, Isa. Ivan, boa noite. Isabela falando. E você falou que hoje foi o primeiro dia de reunião para falar de renovação com o Gabriel Pereira. Quando o Corinthians renova com Duqueiroz e João Vitor, eles não te procuraram para tentar a renovação? A gente foi no CT algumas vezes, tivemos algumas reuniões, sim, de prospectar, que o Corinthians sempre demonstrou o interesse de renovar o Gabriel. A gente teve 2 ou 3 semanas de contratempo, sim, que eu estava em Porto Alegre, em viagem, e a gente se encontrou, mas depois que eu voltei para São Paulo, a gente tentou fazer a reunião, liguei algumas vezes para o presidente e a gente não conseguiu encaixar a agenda, mas eu sempre tive a predisposição de conversar e tentar sentar o quanto antes, porque eu sabia do incômodo do Corinthians, sabia do incômodo do Gabriel e a preocupação da torcida do Corinthians. Então, assim, as pessoas falam, não, o Ivan sumiu. Não, é uma mentira muito grande. O Ivan sempre está aqui trabalhando. É porque essa foi a primeira reunião, Ivan, que você conversou mesmo de contrato, de salário, teve proposta, teve alguma coisa. Essa reunião foi uma reunião positiva para que o torcedor corintiano tenha paciência com o menino segunda-feira? Eu acho que as pessoas, eu acho que o presidente, eu não sei se ele começou um pouquinho armado no começo da reunião, mas depois ele já se soltou, eu acredito que ele escutou da minha boca que eu ia fazer de tudo para que o jogador ficasse, que o jogador é um jogador que tem interesse em ficar no Corinthians. Então, assim, eu acho que a reunião ela ficou bem mais leve, a gente avançou bastante, porque quando você vai com de repente com receio, com uma preocupação, alguma coisa do estilo, você fica muito armado e a informação não entra. Só que depois de um tempinho, a informação começou a entrar, a gente começou a conversar e montar situações de números que foi agradando. Então a gente tem alguns caminhos que percorrer, mas eu acho que a gente avançou muito, principalmente no sentido do presidente saber da minha boca, que nós vamos fazer de tudo para que ele fique. Eu nunca abri negociação com nenhum clube. Conversamos com clubes, claro que conversamos, as pessoas ligam, eu estou trabalhando, né? Eu não posso atender o telefone. E esses 2 dias eu fiquei até incomodado porque muita gente da imprensa me ligou e eu passo como uma pessoa, eu passo como... Então, você sabe, viu, Ivan, você sabe que nos donos da bola, eu dei a informação hoje, que não teve reunião nenhuma para falar de 14 milhões e 300 mil. O único cara que falou isso da televisão fui eu. Foi aqui no Grupo Bandeirantes, que não teve reunião nenhuma. E que a primeira reunião ia ser... Eu até errei, que eu falei que ia ser amanhã, e que a reunião foi hoje, certo? E é justamente por isso, Neto, que eu pedi para falar com você. Porque você sempre abriu as portas para mim, você sempre me escutou, e você sabe que eu sou um cara verdadeiro. Eu não tenho 2 palavras. Eu sou um cara verdadeiro. Não tem problema, as pessoas estão me atacando aqui, os caras me ameaçam até de morte, né? Eu acho um absurdo isso. Porque assim... Pelo Instagram, ameaça de morte, é isso? É ridículo, entendeu? O que tem a ver uma coisa com a outra? Eu estou trabalhando com o meu cliente, estou buscando o melhor para ele, e o Corinthians está buscando o melhor para ele, está tudo certo. E na reunião de hoje, então, para as pessoas terem o entendimento, o torcedor, saber que foi uma conversa de 3 ou 4 horas, já com entendimento diferente entre você, Roberto de Andrade, o presidente do Ilho, né? É isso que aconteceu? E você? Sim. Eu acho que a reunião, ela começou, como eu volto a te falar, ela começou um pouquinho tensa. Que é normal. Depois ela foi se soltando e eu acho que as pessoas que estavam na mesa, elas estavam mais relaxadas. A gente brincou algumas vezes para quebrar um pouquinho o gelo, que eu acho que toda negociação ela acaba sendo desgastante para os 2 lados, eu sei. E eu entendo a pressão que o presidente sofre, porque ser presidente do Corinthians na grandeza dessa instituição, eu entendo ele também, mas ele escutou da minha boca que eu estou aqui para ajudar, eu não estou aqui para prejudicar ninguém, porque se eu quisesse prejudicar, Neto, eu não tinha sentado na mesa com o presidente. Se eu quisesse ser leviano ou sacana com alguém, eu jamais sentaria na mesa, entendeu? Essa proposta nunca existiu, que saiu, né? Não, essa proposta nunca existiu. É lógico que tem números que a gente mexe e a gente vai equacionando para chegar num denominador comum. Agora, as pessoas soltarem números sem ter reunião, eu acho que... É leviano, né? No mínimo deselegante. Fala, Vitor. Uma questão que eu sempre bato nessa tecla, eu acho absurdo um clube profissional grande colocar o menino em campo da base sem ter contrato renovado. Então eu pergunto, na primeira vez que o GP não treinou, profissional, que ele foi escalado como titular,
você foi procurado por alguém do jogador do Corinthians para falar, nem que fosse fechar, mas falou assim, olha, ele vai jogar, mas queremos conversar essa semana porque ele vai ser usado, ou isso não aconteceu? Nunca aconteceu. Essa situação, ela só começou a melhorar depois que o Gabriel começou a prospectar bons jogos e realmente chamar a atenção da imprensa e ver a qualidade que ele sempre teve, que a gente sempre acreditou, mas que, infelizmente, foi tardio na visão do Corinthians ver isso. Tanto é que ele jogou alguns jogos que entrava 15 minutos, 20 minutos, às vezes não entrava e tal, mas nunca fomos procurados para falar em relação de números. Claro que às vezes ele fazia alguns lampejos, eles nos sinalizavam que queriam conversar e tal, mas eu volto a te falar, Neto, a primeira situação falando de números foi hoje. Então é um absurdo eu estar recebendo um ataque generalizado de torcida, imprensa, diretoria, sendo que a primeira conversa foi hoje. É muito difícil você trabalhar uma situação de negócio, no caso do Gabriel, que a gente acredita que é um jogador que ele está iniciando para uma possibilidade de ser um jogador importante, e o Corinthians vê isso, resolver uma situação em 2 dias. Nós temos muitas arestas que ir traçando, entendeu? Ivan, eu vou fazer uma pergunta depois do Bittar. O Bittar também quer fazer uma pergunta para você e você está deixando tudo esclarecido. Isso é muito legal para o Gabriel, para você, para o torcedor corintiano, para o Corinthians, que hoje foi a primeira conversa e que espero que essa conversa possa render o melhor para o Corinthians e para o Gabriel. E para você também. É muito legal você estar falando isso, que já vai repercutir para todos os lugares do mundo. Por favor, Bittar. Ivan, muito boa noite, prazer falar contigo. Há pouco você falou de uma nova reunião amanhã. Há alguma pressa da diretoria para que isso aconteça, até para preservar o garoto com relação ao jogo de segunda? E outra coisa que você falou foi sobre a disposição, principalmente do clube, há pouco você falou da disposição do clube de ceder. Há uma predisposição também? O Gabriel está disposto a ceder para ficar no Corinthians? Eu acho que em relação a ceder, eu acho que todo mundo, todas as partes têm que ceder um pouco e entender o momento do que está acontecendo. A gente não pode falar assim, mas o Corinthians abriu as portas do Gabriel. Tudo bem, mas quem trouxe o Gabriel para o Corinthians fui eu. Eu que bati na porta do Corinthians e pedi. E eles foram analisando uma situação. O jogador estava no Guarani. Então, assim, teve um caminho, teve um trabalho. Então, essas situações a gente precisa entender todo o processo e não achar que o jogador já estava no Corinthians e eu estou sendo leviano e levar o jogador na mão grande. Não. O jogador, ele é jogador do Corinthians porque nós fizemos para que ele viesse ao Corinthians. Ô, Ivan, deixa eu só pontuar as pessoas que... pergunta, Neto. Eu esqueci a primeira pergunta dele. A primeira pergunta foi... Se a reunião de amanhã é uma tentativa até para que ele possa jogar na segunda-feira. E também de não abalar o garoto, até falando do Corinthians mesmo, Eu acho que o que eu estou falando agora, que eu nunca me pronunciei, é justamente para que a torcida entenda que o Gabriel, nós não temos culpa de nada, nós queremos que ele jogue no Corinthians, a situação está avançando e a torcida precisa entender que o Gabriel é jogador do Corinthians e o Gabriel quer ficar no Corinthians. Então, a partir do momento que o Gabriel quer ficar no Corinthians, nós vamos, lógico que nós vamos negociar e cada um vai brigar pelo teu cliente, o Corinthians briga pelo Corinthians, eu brigo pelo Gabriel, mas de uma maneira saudável. Mas a predisposição de resolver o problema é muito legal. Então, o torcedor, o que ele precisa entender? Que o Ivan não é sacana. O Ivan quer ajudar o Corinthians. Se eu não quisesse ajudar o Corinthians, com certeza ele já não estava mais aí. E tem uma coisa... Ou ele não estava mais aí, ou eu já não abria nem negociação e começava a conversar com outras pessoas. Ô, Ivan, só para deixar bem claro para todo mundo que está assistindo o Baita Amigos, é o seguinte, 70% dos direitos é do Corinthians, 20% é do Roberto da Magnus e 10% é do Guarani. É correto isso? É correto. Essa é a distribuição hoje, Neto. Certo. E aí, agora é só ter o bom senso de todo mundo, um cede do lado, outro vai para o outro lado, cresce aqui, diminui ali, o tempo é 3, o tempo é 4, ganho isso, ganho aquilo, para que o menino possa estar tranquilo para jogar. E isso pode ser feito o mais rápido possível, ou também, se isso não acontecer, aí o que vai ocorrer? O menino vai ter problemas em relação a jogar. Porque, sem dúvida nenhuma, a tendência hoje, se Deus quiser, é renovar.
O que foi muito legal você colocar para o torcedor corintiano não ter paciência com o menino não tem nada a ver com isso. E que você foi lá conversar pela primeira vez, que é onde você foi chamado. E que você não deixou de conversar. Está correto isso? Está muito correto. Eu nunca deixei de conversar, sempre conversei com o Corinthians em alto nível, sempre me predispus. O único contratempo, eu volto a te falar, que foi quando eu estava em Porto Alegre, que deu 10 dias que eu fiquei lá, e a gente não pôde avançar nessas negociações, mas depois eu sempre estive disponível querendo conversar. Só que, claro, como a primeira conversa foi hoje, o jogo já é segunda. Então a gente tem que deixar o jogador tranquilo e continuar conversando no avanço das negociações, e não jogar uma pressão no menino e falar assim, ou você renova ou você não joga, porque essa situação ela é deselegante e aí obriga a gente tomar decisões que a gente não quer. O que a gente quer é que o Corinthians entenda que a gente tem que negociar, vamos avançando nas situações para que o jogador jogue tranquilo e que a gente espera que realmente seja um final feliz, né? Deixa eu perguntar. Então, isso sim. Deixa eu só terminar para a última pergunta para também, e você fica à vontade, né? Se o Corinthians não deixar o menino jogar, aí não tem mais negociação. Neto, porque assim o que eu estou dizendo, assim, na verdade é o seguinte, você está me escutando, né? Lógico, perfeitamente, o mundo está te escutando. Tá, então assim, é como você falou muito bem, nós estamos com predisposição, eu até me alonguei muito, peço desculpas, me alonguei muito. Imagina, pode falar o tempo que você quiser. Eu queria que fosse esclarecedor, mas assim, nós estamos em missão de paz e volto a falar, ninguém é maior que o Corinthians, nem Gabriel, nem Ivan, ninguém é maior que o Corinthians. Isso a gente tem claro. Só claro, não é legal pressionar uma situação tipo assim, ou renova ou não joga. Porque a partir do momento que a gente faz isso, a gente pode ter consequências. E não é legal. Eu não quero consequências, eu quero que continue uma situação amistosa, como a gente sempre teve, que o Gabriel jogue tranquilo como ele tem jogado, que ele renda o máximo possível. Não vai mudar nada a situação se ele fizer 3 gols na segunda-feira. O nosso pensamento é o mesmo. Agora, o que eles precisam entender é que a gente quer gerar um negócio futuro para que todo mundo fique legal no futuro. Só que agora é uma situação que eles precisam entender a situação de valorização que o Gabriel ele obteve, entendeu? Simples assim. Não tenha dúvida disso. Pode falar. Na última pergunta Essa diretoria não era do Willian, ele era diretor de futebol, era o Andrés, o presidente ainda, fez o mesmo com o Romero. O Romero não renovou, então antes de 6 meses ele não jogou. Quando tinha que pagar o salário, pagou e encostou o jogador. Então eu pergunto para você, a tendência antes dessa reunião, a informação que eu tinha era essa. Você participou da reunião, eu quero saber se o Corinthians colocou essa situação clara para você. Você ainda falou assim, o seu termo que você usou agora foi, eu gostaria que eles entendessem, então eu entendi como jornalista que eles ainda não entenderam. Estão mantendo ainda então, assim, o renova ou não joga. Né? Estou lendo o que você está dizendo e o que eu me informei antes com a diretoria, as informações que eu tenho. Então, a tendência para mim é essa, o Corinthians repetiu o que fez com o Romero, ou eu estou lendo errado? Não, na verdade, por que eu decidi falar com o Neto hoje? Porque assim, poxa, a gente acabou de uma reunião, já tem coisas na imprensa. Então, assim, não é legal. Se é uma situação que a gente tá aqui guardando a 4 chaves e fazendo um negócio legal, beleza. Agora, a partir do momento que a gente começa a confrontar, eu não achei legal. Mas, volto a falar, a minha ideia e a nossa ideia é justamente isso. Que não aconteça essa situação de afastamento, porque vai gerar um desgaste entre ambas as partes e não é legal. Né? O Gabriel, ele está tranquilo, ele quer continuar no Corinthians e, claro, a gente avançou bastante hoje, pode ser que a gente resolva amanhã, por que não? Eu acho que a gente pode resolver amanhã, como pode também não resolver amanhã por, de repente, uma arestazinha ou outra ficou pendente e nada impede da gente resolver domingo, resolver segunda, terça ou quarta. Agora, o mais importante é que teve a primeira conversa. Que foi a primeira conversa que a gente está se adaptando a informações que o Corinthians passou, financeiras, a gente passou algumas também, eles podem não aceitar algumas coisas que a gente pediu, como a gente também pode não aceitar, e isso faz parte da negociação, e a gente vai avançando aos poucos. Agora, o mais importante é que a torcida entenda que a predisposição em renovar, ela é real, porque senão, Neto, eu não ia... Não tinha nem falado. Eu não ia sentar na mesa, eu estava conversando com outros clubes, e assim, para afastar o Gabriel, ficar 4 meses sem jogar. Tudo bem, ele vai ficar 4 meses sem jogar, mas
eu poderia construir uma situação que ele ficasse tranquilo, mas não é isso que eu quero. O que eu quero é que o Corinthians entenda que nós queremos renovar com o Gabriel. Que legal. O Gabriel tem interesse em ficar no Corinthians, porque eu joguei na Europa, eu acho que ele precisa de uma maturação de mais 6 meses, de mais um ano, enfim, ele precisa de um processo. Só que o Corinthians precisa entender que está todo mundo trabalhando e precisa ser valorizado. Ponto. É esse o caminho que a gente quer traçar e que a gente gostaria que o Corinthians entendesse, como eu acredito que já teve um avanço muito grande hoje. Eu acredito que amanhã a gente consiga avançar ainda mais. Bom, Ivan, obrigado de você participar, obrigado de você falar com o Band Esportes, comigo aqui no Baita Amigos. A gente está mostrando os gols do Gabriel e que amanhã possa solucionar tudo isso e que as partes aí se entendam da melhor forma possível e deixar bem claro que não teve nenhum, para você, torcedor corintiano, quem está falando aqui é o ídolo Neto, torcedor corintiano. Não teve proposta nenhuma de 14 milhões e 300 mil. Isso não é verdade. Então não coloque o menino como mercenário. Aí o que aconteceu hoje, a conversa é entre eles. E amanhã é entre eles. Mas o melhor é fazer e falar a verdade. Obrigado de você ter participado com a gente aqui, viu, Ivan? Fiquei muito feliz. E o torcedor corintiano vai entender isso. Eu tenho certeza que sim, porque eu acredito que você tem uma audiência muito grande e a torcida, você sabe que ela te idolatra, que ela te ama, e ela precisa entender que desse lado não tem nenhum sem vergonha, nenhum mau caráter, nenhum mercenário.